Fala pessoal, aqui é o professor Bruno e inicio hoje a apresentação de uma série de vídeos dentro da área da eletromobilidade. Então, se você que tem um interesse ou até mesmo pensa em adquirir um veículo híbrido ou veículo elétrico, esse canal pode ser muito interessante para você conhecer um pouco mais aquilo que você está comprando ou quer comprar ou quer apenas conhecer. Né? Então sejam bem-vindos, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para vocês ficarem ligados ao universo da eletromobilidade, ok? Então vamos iniciar o vídeo de hoje falando de veículos híbridos. O que são veículos híbridos? Quais são as principais tecnologias? E qual é a melhor tecnologia? Se é que existe alguma que a gente pode dizer que seja melhor? Melhor talvez para cada caso, né? Para cada pessoa, para cada perfil de pessoa. Então eu quero apresentar um pouco a vocês nos dias de hoje. Quais são essas letrinhas que estão cada vez mais aparecendo dentro do contexto do setor automotivo, né? HEV, PHEV, MHEV, o que é isso? Então a gente vai ver nesse vídeo de hoje e eu vou dar alguns exemplos de alguns veículos que são bastante famosos e que estão aí em alta e para que vocês tenham também o exemplo digamos, da aplicação de cada uma dessas tecnologias, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um veículo híbrido? Né? Um veículo híbrido é aquele veículo que possui duas ou mais diferentes fontes de energia e conversores de energia. Né? Ou seja, dois ou mais diferentes powertrains, dois ou mais diferentes trens de força. Complexo, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai facilitar bastante vocês entenderem isso. Por exemplo, um veículo que opera GNV é um veículo híbrido? E vocês vão ver que não. Por quê? Ele possui duas fontes de energia? Sim. Ele possui o tanque de combustível, que você coloca gasolina e etanol, e também um tanque de GNV. Mas ele não possui dois conversores de energia. Ele possui apenas um motor que converte energia química em energia cinética. Então, não. É um veículo que possui GNV, apenas por ter GNV, não é um veículo híbrido. Né? E aí entra a nossa primeira sigla, a sigla HEV, né? Hybrid Electric Vehicle, veículo elétrico híbrido. Então, são todos os tipos de veículos que possuem um powertrain elétrico, né? Um trem de força elétrico. Então, você tem também, né, um powertrain a combustão, por exemplo. Né? Você tem um motor a combustão, você tem o tanque de combustível que armazena lá a gasolina ou etanol, e também o powertrain elétrico, ou seja, você tem lá a bateria e você tem um ou mais motores elétricos que fazem, então, que faz com que o veículo seja considerado um veículo híbrido, né? Um veículo que tem dois ou mais trens de força, que a gente chama na engenharia de powertrain, ok? Ah, professor, existe apenas um tipo de tecnologia, um tipo de arquitetura do veículo híbrido? Não, existem várias tecnologias, vários tipos de arquiteturas, ou seja, várias conexões dos dispositivos que compõem um veículo híbrido. Né? E a gente vai falar das principais tecnologias, das principais arquiteturas agora. Começando do HEV série, tá? Do veículo híbrido série. A gente consegue, primeiramente, né, falando do HEV. Tradicionalmente, pessoal, foi convencionado que quando a gente fala HEV, e depois eu vou falar o outro caso, tá? O HEV é aquele tipo de veículo que possui apenas uma forma de alimentação de energia, que no caso é através do combustível, do etanol ou da gasolina. Né? Então você abastece lá gasolina ou etanol, dependendo do veículo. Né? Alguns veículos permitem né, tanto o etanol quanto a gasolina, outros, a maioria não, a maioria ainda utiliza apenas a gasolina. Né? Então você abastece o seu carro como qualquer veículo convencional. Né? Então lá, e agora entra a tecnologia série. Tá? Então HEV, ou seja, você é um veículo híbrido que apenas é alimentado com etanol ou gasolina. Né? E série por quê? Podem ver aí nesse diagrama que nós temos o tanque de combustível, né? Assim como qualquer veículo, o motor a combustão, né? E o gerador. Então, o gerador ele vai pegar a energia cinética do motor a combustão e transformar em energia elétrica, tá? Transformar em energia elétrica que vai ser utilizada para tracionar o veículo. Então, a ideia do HEV série é que não há nenhum contato mecânico entre o motor de combustão e o drivetrain, ou seja, os dispositivos, né, transmissão, diferencial,
entre os dispositivos que levam a força para as rodas. Então, não há nenhum contato físico do motor de combustão com as rodas. Tá? Essa é a ideia do HEV série. Então, vocês podem ver que o motor de combustão está ligado no gerador, que vai gerar energia. Né? Essa energia ela é gerenciada eletronicamente por uma série de dispositivos eletrônicos, e essa energia ela pode ser armazenada na bateria ou pode ser já utilizada para a tração do veículo. Então, a energia que não está sendo utilizada na tração ela já é armazenada na bateria para que possa ser utilizada futuramente. Tá? Uma outra vantagem de veículos híbridos, de modo geral, é a capacidade de frenagem regenerativa. Então, uma vez que você pressiona o freio, ou até mesmo quando você deixa de acelerar, naturalmente parte da energia cinética retorna à bateria e pode ser utilizada posteriormente. Tá? Então, as duas vantagens do HEV série é a possibilidade de, assim como a grande parte dos veículos híbridos, de você armazenar a energia que seria gasta na frenagem, seria desperdiçada, jogada fora, e também, como o motor de combustão não tem um contato direto com as rodas, a central faz com que esse motor gire naquela rotação que ele gosta de girar, naquela rotação em que ele tem a maior eficiência energética, o que não acontece com veículos convencionais. Vocês podem ver, principalmente no manual, é muito claro a gente perceber isso, né? À medida que a gente vai acelerando, a rotação do motor vai aumentando. E apenas uma região, que geralmente é a região de torque máximo, é que o motor tem maior eficiência energética, que ele consome menos combustível. Né? Isso no veículo convencional, como a rotação sempre fica variando, não tem como o motor trabalhar na sua condição de operação ótima, né? Na sua condição de máxima economia. Já no veículo HEV série, ele pode sim ficar o tempo todo, ou na maior parte do tempo, rodando na sua região de máxima eficiência energética. Ok? Uma outra tecnologia que nós temos é o HEV paralelo. Tá? Da mesma forma que o HEV série, a forma de você alimentar esse veículo é por meio de combustível, etanol, gasolina. Assim como o HEV série. Porém, vejam a diferença aqui, pessoal. O motor a combustão e o motor elétrico são acoplados mecanicamente à roda. Tá? Isso gera vantagens e desvantagens. A vantagem é que nós conseguimos a potência que vai para as rodas é uma soma, não necessariamente uma soma direta, né? Mas uma soma da potência do motor elétrico com a potência do motor a combustão, o que não acontece no HEV série. No HEV série, toda a energia do motor a combustão só serve para gerar energia elétrica. Tá? Então, essa potência realmente ela não vai para as rodas. É uma potência disponibilizada apenas para geração de energia. Já no HEV paralelo, não. Essa potência mais a potência do motor elétrico, elas realmente tracionam as rodas do veículo. Tá? Porém, essa tecnologia ela hoje não está em uso. A tecnologia que mais está presente na grande maioria dos veículos híbridos é a próxima. É a tecnologia HEV série paralelo. Ela aproveita as vantagens da tecnologia HEV paralelo, ou seja, a potência do motor de combustão também traciona as rodas, porém o motor de combustão também serve para gerar energia que vai ser armazenada nas baterias. A princípio, aparenta ser a melhor tecnologia de todas dentre essas, né? De fato, ela é uma tecnologia extremamente moderna e utilizada também tecnologia robusta, tá? Eu vou exemplificar alguns veículos daqui a pouco que utilizam essas tecnologias, tá bom? Então, é uma tecnologia incrível, porém, ela agrega um pouco mais de custo de produção se comparado principalmente com a tecnologia HEV série, ok? Então, vejam bem o que acontece nessa tecnologia. Entrada de energia também via abastecimento, gasolina e etanol. Temos o motor a combustão, temos ali o drivetrain, ou seja, né, transmissão, diferencial, ou seja, o motor de combustão também toca as rodas, o motor elétrico também gera potência para tracionar as rodas, né? E aproveitamos também a energia de frenagem para carregar as baterias, e as baterias também são carregadas na situação em que o motor de combustão está operando numa rotação eficiente. Então, assim que o motor de combustão, assim que a central percebe que o motor de combustão está numa boa condição de eficiência, o gerador ele é ligado e gerando a energia assim que vai ser armazenada na bateria. Tá? Esse é um tipo de veículo que possui, geralmente, né, a capacidade de ter uma boa potência, né, uma boa aceleração, uma boa velocidade final e também com um bom consumo de combustível.
Uma tecnologia bastante interessante, com certeza a mais utilizada nos dias de hoje, tá bom? E aqui entramos em outra tecnologia, o PHEV série paralelo. A arquitetura, a tecnologia em si é absolutamente semelhante à tecnologia HEV série paralelo, ok? Com a única adição do P, do plugin, que é a possibilidade desse veículo, além de ser abastecido a gasolina, você poder recarregar a bateria dele em um eletroposto, ok? Essa tecnologia, então, tem essa vantagem de você dele muitas vezes rodar no modo puramente elétrico, ou seja, sem usar uma gota de combustível, né? Porém, com a desvantagem de uma bateria muito maior do que as baterias utilizadas nas outras tecnologias. Ah, professor, qual é o problema disso? Bateria maior é igual a bateria mais cara. Então, geralmente os veículos híbridos possuem garantia na bateria de 8 anos, aqui 10, 12, nunca se sabe ao certo, 10, 12, talvez 15 anos, essa bateria vai ter que ser trocada. E o valor dessa bateria possivelmente vai ser um valor muito superior à bateria das demais tecnologias, utilizadas nas demais tecnologias. Ok? Então é bom que haja ciência. E outra coisa, por exemplo, eu moro em apartamento, né? A garagem do prédio em que eu moro, ela não é preparada para você utilizar, por exemplo, tomada, não existe essa preparação. Então, para o meu estilo de vida, para a forma com que eu vivo, não faz sentido, de forma racional, que eu adquira um veículo PHEV. Né? Faz muito mais sentido para mim, neste momento em que eu moro em um apartamento, ter um veículo híbrido com as demais tecnologias apresentadas anteriormente. Ok? Espero que tenha ficado claro. Outra observação também. Hoje, os veículos série paralelo são chamados puramente de paralelo para facilitar. Tá? Então, hoje, quando fala que um veículo é um híbrido paralelo, na verdade ele é série paralelo. Ele possui esse gerador que consegue transmitir ou converter a energia cinética do motor de combustão em energia elétrica para as baterias. Tudo bem? Vamos seguir. Professor, que tanto de tecnologia! Pessoal, essa é a última, ok? Claro que cada empresa, né, cada indústria tem as suas particularidades. Então, na verdade, o número de tecnologias o número é muito maior do que o que eu estou apresentando. Mas esses são os principais subgrupos de veículos híbridos, ok? E estão finalizando no MHEV, né? Que é Mild Hybrid Electric Vehicle, ou uma tradução que é bastante utilizada no Brasil, veículo híbrido leve. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Veículo híbrido leve. Professor, já ouviu falar que é híbrido fake. Não, de maneira alguma, tá? Claro que ele é uma tecnologia mais simples e na ideia de poder ser utilizada em veículo de entrada mesmo. Então a gente vai ver esse tipo de tecnologia cada vez mais no nosso dia a dia. Tudo bem? O MHEV, o híbrido leve, já se viu que essa tecnologia ela custa, né, ela agrega valor ao produto em cerca de 10 mil reais. Isso já considerando a máquina elétrica que é utilizada, já considerando a bateria, né, uma bateria bem reduzida, né, bem pequena, e claro que no futuro, numa eventual troca, né, depois aí de seus 8 anos, 10 anos, é uma bateria que vai ter um baixo custo de troca. Né? Então é uma tecnologia interessante e que faz com que os veículos tenham uma economia de combustível na casa de até mais de 10%. Então, um dia que combustível é caríssimo como nos dias de hoje, poxa, é muito interessante, uma tecnologia que agrega sim, agrega uma vantagem, agrega bastante ao produto, ok? O MHEV, pessoal, vocês podem ver os componentes. Então, né, o abastecimento também é etanol, gasolina, né? Você tem o tanque de combustível, o motor de combustão e o drivetrain, que é transmissão, diferencial, assim como qualquer veículo. Professor, então qual que é a diferença? O que agrega? Qual que é a vantagem dessa tecnologia? É justamente isso, pessoal, que eu estou apresentando aqui. Sabe o alternador, aquele dispositivo que carrega a nossa bateria de chumbo? Bateria que qualquer veículo tem? Esse alternador ele é trocado por uma máquina elétrica, que ora funciona como motor e ora funciona como gerador. Tá? Geralmente é uma máquina aí de 5 até 10, 15 cavalos, ok? Essa máquina, então, no momento da partida, né, ele parte o motor e consegue ajudar o carro nas acelerações, naquela saída de semáforo, ajuda sim. E ele, no momento em que o motor de combustão opera numa região de eficiência energética, ele funciona como um gerador, né, gerando a energia que vai ser armazenada na bateria para que em outra partida, num outro momento de aceleração,
a máquina ajude um pouquinho o motor, tá? Então é um auxílio, né? É um auxílio, essa máquina elétrica auxilia o funcionamento do motor de combustão, ok? Numa tecnologia realmente bem mais barata do que as demais. Pronto, pessoal, falamos das principais tecnologias e vamos aqui a uma parte interessante de mostrar exemplos. Veículos hoje em dia que utilizam cada uma dessas tecnologias. Vamos lá começar pelo HEV série, tá? Lembra aquela primeira tecnologia que eu apresentei. O exemplo que eu vou dar para vocês, pessoal, é da tecnologia da Nissan, a tecnologia e-Power. Ela ainda não veio para o Brasil, mas possivelmente está para chegar, ok? Os possíveis lançamentos são, né, o Nissan Kicks, Nissan Sentra ou o Nissan X-Trail. Muito possivelmente, na verdade, vai vir no Nissan Kicks essa tecnologia e-Power. Hoje os SUVs estão em alta, né? Enfim, então possivelmente vai ser o Nissan Kicks, né? O HEV, vocês lembram, né? O abastecimento é via combustível, gasolina. Vamos torcer para que ele venha flex, para que a gente possa abastecer também com etanol. Lembrando, pessoal, que falando de mobilidade elétrica, de eletrificação, né? É muito interessante que os veículos venham com essa possibilidade de abastecer com etanol. O etanol é um combustível muito mais amigável do ponto de vista ambiental do que a gasolina. Em algum outro vídeo no futuro eu quero falar das vantagens do uso do etanol e das vantagens e desvantagens também do etanol. O etanol tem também suas desvantagens, seus pontos que a gente tem que ficar atento, né? Mas até convido vocês, né, caso o valor do etanol esteja compensando ou até no limite ali de não compensar, enfim, abasteça com etanol, tá? Realmente um combustível que ajuda muito aí a fazer com que a nossa mobilidade seja mais sustentável, né? Então fica esse convite, né? Eu costumo abastecer realmente no etanol mesmo, pensando do ponto de vista ambiental. Eu vou apresentar aqui a ficha técnica dessa tecnologia, né, e-Power, que também já é utilizada na China. Então vou mostrar o que a China está utilizando hoje, né, relativo a essa tecnologia. A Nissan então usa um motor 1.2 aspirado de 72 cavalos. Professor, é muito pouco. Não lembra que o HEV em série o motor a combustão serve apenas para gerar energia, então não se preocupa. O que vai realmente tracionar as rodas é um motor de 136 cavalos e com torque, pessoal, muito generoso, de por volta de 30 kg de torque. É um veículo extremamente prazeroso para rodar, sobretudo na cidade. Vai ser um veículo incrível, tá? Tempo de aceleração 0 a 100 em 8,6 segundos. É um excelente desempenho, pessoal. E olha o consumo que se consegue na China com gasolina: 25,15 km por litro. É realmente muito acima de veículos da mesma categoria, né? Com uma autonomia de 1.200 quilômetros. Então, realmente é uma tecnologia muito interessante. Eu sou uma pessoa que muito favorável ao uso dessa tecnologia. Acredito que esse veículo vai ficar com valor na casa do Corolla híbrido, ok? Vamos ver como que vai ser. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês também não é um veículo comercial, está na fase de desenvolvimento, mas só para mostrar o que as universidades brasileiras estão desenvolvendo, que também é um HEV série. Vou falar muito rápido aqui, depois eu posso até fazer um outro vídeo para explicar melhor para quem tenha curiosidade, né? Então esse é um veículo desenvolvido no Brasil, é um projeto coordenado pela USP, em parceria com a UNB, né? É um projeto do qual, com a UNB e diversas outras instituições, né? Que isso fique bem claro, instituições brasileiras, né? Um veículo, tecnologia brasileira desenvolvida por brasileiros, né? É um projeto do qual eu participo. Então, a gente tem um motor de 22, 23 cavalos a combustão, que alimenta um gerador que gera a energia que vai tracionar as rodas. Tá? Tração essa que é feita por motores elétricos. Tá? Então, é um veículo HEV série, né? Não há qualquer contato mecânico do motor de combustão com as rodas. E o motor de combustão ele fica na maior parte do tempo girando na sua rotação de máxima eficiência. Então a gente vai conseguir um veículo de baixo custo, e essa é a ideia do projeto, é um veículo de baixo custo, de baixa potência, mas que em simulações prévias a gente está conseguindo valores de consumo na casa de 20 km por litro no etanol. Então é um veículo realmente que pode vir a ser produzido um dia e espero que seja, vai ser um veículo de baixo custo, um veículo que as pessoas possam ter acesso. Né? Falando aqui dos veículos HEV paralelo, né, exemplos, e aqui, pessoal, é a grande maioria dos veículos híbridos.
Então, vou colocar alguns exemplos para a gente discutir um pouquinho, né? Ver a ficha técnica, tá? O primeiro exemplo que eu dou, acho que não tem como a gente deixar de falar aqui no Brasil, que é o Toyota Corolla híbrido. O powertrain, pessoal, né, ou seja, a mecânica desse veículo, ela é muito, muito semelhante à mecânica do Prius, que é um veículo que já possui muitos anos de uso, né, já provou a sua capacidade de ser um veículo muito durável, um veículo confiável. Vocês depois procurem informações que vocês vão perceber que o Prius está entre os carros mais duráveis do mundo. Veículo híbrido, vejam bem isso. Então, a Toyota já tem muita história para contar. A escolha de um Toyota Corolla, seja, né, o sedã, seja o Cross, é uma escolha certamente muito racional, ok, pessoal? Aqui, né, mostrando aqui valor. A partir de 180 mil, você consegue comprar um Corolla sedã híbrido, né? Se você pega, pessoal, esse Corolla híbrido e compara com um Corolla combustão top de linha, o valor está muito próximo. Realmente, para a pessoa que vai rodar mais na cidade, eu entendo que compensa mais você comprar um Corolla híbrido do que um Corolla convencional. Porque o torque, pessoal, apesar de não ser grande, né, 16,6 kgfm de torque, ele é instantâneo. Então, na cidade, a saidinha de semáforo, aquela, né, você tem que fazer uma ultrapassagem rápida, ir para uma faixa, né, em grandes centros urbanos, é interessante que você tenha essa agilidade no dia a dia, né? É um veículo que vai te atender muito bem, tá? O consumo, a gente pode ver aí na gasolina, por volta de 18 km por litro, na cidade 15,4 km por litro, né? É um consumo muito interessante, tá? Então, para quem roda na cidade, quer comprar um carro urbano, e tem a condição de comprar um Corolla híbrido, é uma excelente compra, tá? Para quem já usa para viagem, aí realmente tem que ser avaliado melhor, porque o Corolla convencional, ele possui uma potência superior, um 0 a 100 na casa aí de 9, 10 segundos, ao contrário do híbrido, que é de 12 segundos. Então, realmente, na estrada, pode ser que o convencional ainda atenda melhor, ok? Mas na cidade, compra sem medo. Já dirigir, realmente ele possui uma capacidade de aceleração na cidade muito próxima ao convencional, não vai fazer falta nenhuma de potência. Garanto para vocês, tá? O consumo de etanol também muito interessante, né? Autonomia, né? De até 770 km, tá? Só uma observação, esse preço é do Corolla Sedan, tá? O Corolla Cross é um pouquinho mais caro, mas na mesma linha, se você compara com o top convencional, o valor é muito próximo. Então, é sim uma escolha racional, ok? Temos um segundo exemplo, que é o GWM Haval H6. Ele veio muito recentemente para o Brasil. É uma empresa chinesa que está vindo para o Brasil, uma empresa muito grande, né? Que já é sinônimo também de confiabilidade em outros, na própria China, né? Os veículos são bastante vendidos, ok? Claro que comparando o número de concessionárias da Toyota com o número de concessionárias da GWM no Brasil, essa comparação é injusta, né? Então, eu acredito assim, se você mora em grandes centros urbanos, eu entendo que é uma boa opção que pode ser levada em consideração, sim, tá? Em termos de potência, vocês podem ver que ele possui um powertrain elétrico, né, de 136 cavalos e um powertrain a combustão de 171, tá? Lembra que é o HEV paralelo, você usa a potência tanto do motor a combustão quanto do motor elétrico. Então a potência combinada fica aí na casa de 243 cavalos, 0 a 100 de 7,9 segundos. A ficha técnica em si, ela é muito mais favorável para a compra, né, do GWM Haval H6 do que do Corolla. Mas claro que tem essa questão do Corolla ainda ser uma escolha mais racional, porque temos uma ampla cobertura de concessionárias em todo o Brasil. Então é algo que deve ser levado em consideração. Você mora numa cidade muito pequena, muito longe de um grande centro urbano? Aí talvez o Corolla seja mais interessante. Caso contrário, verifique, né? Veja a viabilidade para você do GWM Haval H6. Uma excelente opção, sem dúvida nenhuma. Né? Uma boa autonomia, um consumo realmente um pouquinho maior, mas claro, você tem 243 cavalos, né? É muito maior do que os 122 cavalos de um Corolla, tá? Com a observação de que o Corolla será atualizado e vai vir com uma potência um pouco maior. Então,
também tem essa questão. Caso queira esperar um pouquinho, né, se eu não me engano, vai ficar na casa de 140 cavalos. E aí eu tenho certeza que ele vai ser um carro também bastante interessante para a estrada, tá? Mas falando do GWM, também é uma compra interessante. Talvez um pouco menos racional comparado com o Corolla, mas uma excelente compra também. E aqui vou dar exemplo agora do PHEV, ou seja, de um híbrido plug-in. E estamos novamente aqui falando da GWM, né? O próprio Raval H6, ele tem a possibilidade de você comprar ele como um PHEV, um veículo que você consegue carregar também na tomada, tá? Vantagens. Olha a potência desse carro, pessoal. Quase 400 cavalos. Então, é muito interessante. É uma potência que 0 a 100 de 4,8 segundos. Então, um carro com um desempenho bastante forte, né? Vai te atender muito nesse sentido, tá? Com uma excelente autonomia de mais de 1.000 quilômetros. Um consumo, né, de gasolina mais bateria, ou seja, se você está com a bateria carregada, né, e utilizando a gasolina, você vai fazer na cidade 28,7 km por litro. Veículo bastante econômico. Porém, a bateria, pessoal, que nos veículos anteriores estava na casa de 1, 2 kWh, agora a bateria tem 34 kWh de capacidade energética. Ah, professor, isso é vantagem. Lembra que eu comentei, bateria grande, possivelmente teremos também um custo de reposição grande. Mas também lembrem, as concessionárias hoje, né, as empresas, os fabricantes estão fornecendo garantia na casa de 8, 10 anos. Então, grande maioria, na verdade, 8 anos. Então, o primeiro comprador não vai se preocupar, mas e o segundo e o terceiro comprador? Então, é algo de se levar em consideração. O custo de reposição da bateria de veículos HEV e não PHEV tende a ser o custo muito mais barato de reposição, né, das baterias. Então, fique atento a isso. Lembra outra coisa também. Eu citei o meu exemplo, eu moro em apartamento. A garagem não possui tomada. Então, para mim, né, neste momento da minha vida, em que eu moro em apartamento, não faz sentido eu ter um veículo PHEV. Tá bom? Finalizando, falando da última tecnologia, né, do MHEV, falamos, né, que é um híbrido leve. O híbrido leve é uma tecnologia que realmente possui um valor agregado menor do que o valor cobrado pelas outras tecnologias. A gente pode ver 139.990 no preço de hoje, comparado com o cobrado pelos outros veículos, realmente é mais barato, né? Mas você tem que saber o que você está comprando, né? Não espere a condução de um veículo de um HEV, aquele estilo de condução em que em baixas velocidades você não ouve praticamente ruído nenhum do veículo, porque apenas os motores elétricos geralmente que estão tracionando. Aqui não, é um veículo com uma característica de convencional, né? Aquele ruído em baixas velocidades, ruído do motor a combustão tradicional. É isso, ele apenas vai ser um veículo mais econômico, né? Afinal você tem a bateria e essa máquina elétrica, né, que consegue ajudar na arrancada, que consegue regenerar um pouquinho da energia em processos de frenagem. Então é uma tecnologia realmente muito interessante, com vistas à economia de combustível. A gente pode ver que o consumo na gasolina é de 13,7 km por litro na cidade e 13,8 na estrada, realmente bem próximo, né? Por quê? Na cidade, pela frenagem e tudo mais, essa energia você regenera, né? Ocorre mais regeneração e, consequentemente, um melhor consumo, né? Se a gente comparar com o que um veículo convencional costuma fazer na cidade e na estrada, né? 13,7 km por litro na cidade é um excelente consumo. Considerando que é uma tecnologia que agrega cerca de 10 mil reais no valor final do veículo, poxa, é um grande ganho, né? E com observação, como a bateria utilizada é muito menor comparado com a utilizada nas outras tecnologias, muito menor mesmo, ela se torna uma tecnologia mais barata até de se fazer manutenções eventuais, manutenções futuras, a troca dessa bateria. Realmente é fácil, é uma tecnologia fácil de se manter, fácil, barata de se manter. Né? Então fica essa observação, né? Na verdade, esses exemplos que foram dados aqui. E vem a pergunta: qual é melhor? Qual tecnologia é melhor? Qual carro é melhor? Eu acho que essa pergunta tem que ser trocada por qual é a tecnologia, qual é o carro melhor para você? Né? Você mora em casa, você tem disponível, né, tomada, preparada para que seja utilizada como carregamento de energia? Veja um híbrido plug-in, né, um PHEV, pode ser o veículo mais interessante para você. Você não tem, por exemplo, como eu disse, mora em apartamento, então agora talvez seja melhor o HEV,
né? Ah, não tenho a condição de chegar até lá, nesse valor. O híbrido leve é uma excelente opção também, mais econômica, né? Um veículo mais econômico, um veículo mais barato de se adquirir. Então, tudo depende, né, do seu bolso, tudo depende da sua circunstância, de onde você mora. Se você mora em um grande centro urbano, talvez você pode ser um pouquinho mais ousado, né, em carros de marcas não tão tradicionais ainda no Brasil. Agora, se eu moro em um lugar distante de centros urbanos, tem escolhas muito racionais, como, por exemplo, o Corolla híbrido, né? Corolla Sedã, Corolla Cross, são excelentes escolhas. Na verdade, uma escolha coringa, independentemente se você mora em grandes centros urbanos ou pequenos centros urbanos, realmente é uma escolha bastante racional, né? Eu espero que eu tenha ajudado você a escolher o seu carro, ou pelo menos para você entender um pouco mais, né, do que é um veículo híbrido, né? E a ideia é essa, que eu trago aqui para vocês informações relativas à eletromobilidade, aos veículos elétricos, aos veículos híbridos, né? O futuro chegou, o futuro é agora e eu espero que novamente, né, eu tenha ajudado. Se você gostou novamente, né, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho que sempre que aparecer vídeos novos, né, com novas informações a respeito desse mundo incrível aí que é a eletromobilidade, você vai ficar sabendo, tá? Então, até mais. Tchau, tchau. Na verdade, antes de me despedir, comente aí no vídeo qual veículo ou qual tecnologia você achou interessante e me dê sugestões de próximos veículos, próximas tecnologias dentro da eletromobilidade para que eu discuta, né, para que a gente troque ideias aqui. Tá certo? Agora sim, até mais, pessoal!